João Paulo Junqueira, mais conhecido, né, como carinhosamente todo mundo me chama de JP. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha simples chamada Matozinhos, que na realidade foi onde eu passei minha infância. Apenas nasci na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, mas mudei muito jovem, já ainda criança, para Matozinhos, onde meus pais fizeram a vida deles. Meu pai é um homem, eles são vivos ainda, graças a Deus. Meu pai, ele sempre trabalhou na roça e minha mãe professora primária. E começaram a vida muito jovens também, casaram muito jovens, construíram uma família. Nós somos 5 irmãos, eu sou o mais velho deles. Eu tenho o irmão André, a Claudiane, a Wanda e a Uyara. Todos nós temos nível superior, tivemos o privilégio de cursar a universidade, todos cursando a universidade pública, com muito sacrifício, mas segundo eles, cumpriram a etapa deles aqui na Terra, que é formar os filhos. E hoje eles moram em Lauro de Freitas. Meus pais moram aqui já há cerca de 25 anos, no bairro de Ipitanga. Meu pai foi um dos fundadores daquele bairro ali. Quando ele chegou lá, ele foi um dos primeiros moradores, ali ainda era um areal. Foi assim uma coisa, ele foi um desbravador. Ele construiu a casa com os próprios braços dele, que a gente passava, quando ele veio para cá, ele passava uma certa dificuldade. Não é fácil você mudar de um estado para o outro e desbravar uma terra. E ele, como sempre foi muito guerreiro, ele conseguiu e foi bem bacana a história dele. Minha mãe, uma professora primária em Minas Gerais, e hoje é funcionária, trabalha no hospital. E para ela é uma higiene mental poder todo dia trabalhar. Eles já estão idosos, mas minha mãe é ativa e meu pai ainda também forte. Sou casado com Patrícia, Pátia, e nós temos 3 filhos. Uma menina de 15 anos, um rapazinho de 14, e recentemente Deus nos mandou uma grande surpresa, que é o Rafa, como se diz na gíria aí no interior de Minas, ele é a rapa do tacho. Mas é uma rapa linda que está estourado o Rafinha aí no Facebook. Lindão. Deus me mandou esse grande presente pra gente. Sou empresário. A gente tem uma empresa em Lauro de Freitas e moro aqui já há cerca de 10 anos. Voltando lá na minha infância, no interior de Minas, nossa vida sempre foi assim uma vida, não diria difícil, mas uma vida de brasileiro que tem que lutar para sobreviver. Eu ainda com 14 anos de idade, meu pai tinha um comércio no interior de Minas e esse comércio não deu certo, era uma sociedade com vários irmãos, a família é muito grande. E meu pai, já com quase 40 anos, teve que recomeçar a vida. E nesse recomeço, eu me vi na necessidade de ter que trabalhar também. E foi aí que começou minha vida, que eu vi a necessidade de abraçar e encarar a vida, como diz a vida como ela é. Eu estudava pela manhã, na nossa cidade onde a gente morava, cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Então eu estudava lá em Belo Horizonte e voltava para trabalhar na cidadezinha nossa, que é Matozinhos. Eu trabalhava de repositor, meu primeiro emprego, repositor de caixa de supermercado. E foi uma época bacana, uma época que eu sinto saudade dos grandes amigos que ali eu adquiri. Foi bem legal essa entrada prematura, diríamos assim, no mercado de trabalho. E eu, com muito sacrifício, cursei o 2º grau e fui fazer a universidade pública. Saudade que eu tenho da minha infância era uma infância saudável, que a gente não vê hoje mais nos filhos da gente, que é aquela coisa de você ter uma ligação mais de perto com a natureza, você subir em árvore, você jogar pedra na mangueira do vizinho, você não vê essas travessuras, apagar o disjuntor, né, do vizinho e correr, isso você não vê isso mais. E eu sinto muita saudade da minha infância. Meu pai é o seu Marcos Junqueira, um homem muito reto. Não era aquele pai assim
de saber falar para você assim, ó, meu filho, eu te amo, mas o amor dele era aquele amor de te colocar assim debaixo do braço e não deixar que nada de ruim te aconteça, mas por ser da roça, ser um homem do campo, ele não tinha essa linguagem, né, que hoje é mais comum de a gente falar com o filho, filho, eu te amo, e ele não tinha isso. Mas depois de um determinado tempo a gente aprende que as pessoas são diferentes e ele simplesmente, para mim, é um balizador da minha vida, sempre foi. Que é um cara... Eu não conheço ninguém nesses anos todos de vida que diga que não goste do meu pai. Recentemente eu estive em Minas Gerais e o calor humano, quem está aí é João Paulo, filho de Marquinhos. Né? O pessoal de Minas tem mania de cortar o final das palavras, não é Marquinhos, é Marquinhos. E eu tenho saudade dessa proteção que ele sempre nos deu. Eu aprendi isso com meus pais. Meus pais, desde a nossa infância, eu e meus irmãos, ele sempre nos ensinou a dividir. E nossa família, nós somos 5 irmãos, o que não dá para esquecer de jeito nenhum, a maneira com que uma irmã nossa chegou na nossa vida, que é a irmã mais nova nossa, é a irmã adotiva, que é da mesma idade do que a minha irmã de sangue. Então, no dia que minha irmã nasceu, meu pai estava no hospital junto com minha mãe e uma criança nasceu lá no hospital e os pais não quiseram. E minha mãe falou, não, eu quero. Então não dá pra gente, não dá pra eu ser diferente do que eu aprendi. Eu aprendi que eu tenho que ser bom com as pessoas. E isso eu vou levar pro resto da minha vida e ensino a meus filhos também a dividir, a ser bom. Você não perde nada sendo bom com as pessoas. E Deus, quando você é bom, tudo acontece na sua vida. Meus pais chegaram na Bahia no ano de 1988. Eles moravam em Salvador, no bairro de Itapuã. E eu morava nessa ocasião, eu morava em Belo Horizonte, onde eu cursava, com apenas 16 anos, eu cursava o 2º ano em manutenção de aeronaves. Só que, por eu morar em Belo Horizonte sozinho, com apenas 16 anos, meu pai não quis mais que eu morasse lá. Tudo só acontece na vida da gente na hora certa. Então eu cheguei, eu passei no vestibular em Itabuna e cursei o vestibular de Química. Foram 6 longos anos de muito sacrifício, porque eu tinha que trabalhar, estudar, e era uma vida muito difícil em Itabuna. Foi uma época da minha vida que não foi fácil, mas no final deu tudo certo. Então chega o ano de 2003 e eu me vejo na condição de ter que mudar para Salvador pela questão do mercado de trabalho e também por ter passado num concurso público. E eu tive que deixar Itabuna e vir para Lauro de Freitas. Em 2003 isso. Chegando em Lauro de Freitas, eu com apenas um computador emprestado e uma sala alugada, eu e minha esposa, eu e a Paty, nós começamos a fazer pesquisa de opinião pública. Isso, um amigo nosso, Saulo Pontes, não esqueço dele, ele me emprestou um computador que ficava no quarto do filho dele e falou, ó, JP, esse computador aqui, meu filho não está nem usando, se você quiser emprestado, aí ele me emprestou. E com cerca de 2 anos, a gente já tinha mais de 20 clientes de pequeno, médio e grande porte. Foi aí que minha vida em Lauro de Freitas ela se consolidou do ponto de vista administrativo. Eu comecei a desenvolver alguns projetos por diversas cidades da Bahia, no interior também, no norte de Minas e em Sergipe. E a empresa cresceu e hoje a gente, graças a Deus, nós temos muitos clientes e a nossa empresa se fortaleceu e a cada dia está crescendo mais. Nesse momento da minha vida, quando a empresa começa a ficar forte, eu parei para pensar e falei, poxa,
A cidade de Lauro de Freitas tem me dado muitas coisas boas. Então eu tenho que ajudar também as pessoas de Lauro de Freitas. Foi aí que surgiu a ideia da gente fazer alguma coisa por Lauro de Freitas. Aí eu pensei, poxa, eu vou o quê? Ajudar uma creche, vou ajudar um orfanato, vou ajudar um asilo. Surgiu a ideia do Sonho de Princesa. Sonho de Princesa, eu sempre gostei de Luciano Huck, de Netinho, de Gugu. Quem não, né? A gente passa horas, 3, 4 horas do sábado, domingo, na frente da televisão, vendo os chamados realities. Eu falei, poxa, eu vou fazer isso. Chamei alguns amigos, que as lojas das quais eu e minha esposa a gente sempre comprou de roupa, sapato. E essas pessoas falaram assim, não, pode fazer que a gente te ajuda. E eu fiz o primeiro Sonho de Princesa há 2 anos atrás. Ele foi feito ainda de carro, não foi feito de helicóptero. No segundo, de 5 amigos empresários, já tinham 10. E hoje são 63 amigos que compõem esse grande projeto Sonho de Princesa. E esse projeto, eu me emociono muito toda vez que eu faço. Porque toda vez que eu desço de helicóptero numa comunidade, que eu vou andar no meio da multidão, do helicóptero até eu chegar à casa da princesa, eu tô com 10, 15 bilhetes no bolso, pedindo alguma coisa para mim. Aí meu coração dói, porque eu tô indo ali buscar uma princesa e eu tenho só de bilhete na minha mão, eu tenho uns 15. De noite, quando eu chego em casa, eu falo, meu Deus do céu, eu queria poder ajudar mais essas pessoas. Foi aí que surgiu a ideia de querer ser vereador. Eu preciso ter uma ferramenta onde eu possa ter legitimidade para poder gritar com o poder público e falar assim, poxa, ajuda essas pessoas, precisa de uma creche aqui, precisa de um asilo ali. Essa cidade precisa de tanta coisa para se tornar uma cidade mais fraterna, mais humana. Há cerca de 1 mês atrás, eu estive num local chamado Quingoma. É inacreditável você, nos tempos de hoje, você vê criança sobrevivendo do lixo. Não dá para você que mora num local como Vilas do Atlântico, como Encontro das Águas, como Busca Vida, você dormir em paz com um negócio desse. Eu não consigo dormir em paz. Eu preciso fazer alguma coisa. E é com esse intuito que eu me propus a dedicar um pouco do meu tempo na determinação de querer ser vereador. Eu preciso chegar naquela bancada daquela Câmara de Vereadores e gritar para essa Lauro de Freitas, acorda, porque tem alguma coisa errada. E não estou falando aqui de 4 anos, de 8 anos, de nada disso, não estou entrando em contexto político. Estou falando de que a situação está errada, precisa de alguém fazer alguma coisa, mas não me interessa se quem está errado, se foi há 20 anos, 15, 5, 2 ou 3. Precisa, a partir de agora, alguém fazer alguma coisa pelas comunidades mais carentes. Nós temos alguns bairros da cidade onde as mães precisam trabalhar, mas não tem onde botar seus filhos numa creche. Eu quero poder ser útil e ter liberdade para poder chegar e falar o que eu penso. E eu só vou conseguir essa legitimidade se realmente eu for um representante do povo de Lauro de Freitas. Nesse período já de 2 anos para cá que eu faço Sonho de Princesa, eu já consegui, junto com toda a equipe da produção, a gente já transformou a vida de pelo menos 20 famílias. E essas meninas, as quais eu visitei, acho interessante que recentemente no supermercado, de manhã cedo, por volta de 10 horas da manhã, entrei rápido para poder comprar alguma coisa e eu encontrei a primeira princesa, a Érica. E a Érica continua linda, assim como o dia do Sonho de Princesa. Eu disse, nós conseguimos despertar nessas pessoas a esperança. Simplesmente nós passamos um dia legal, ela ganhou vários presentes, mas a maior herança que o Sonho de Princesa deixou para ela é que ela passou a acreditar. E continuou bonita, continuou se arrumando. E isso é uma mensagem que chega para a gente, que fala assim, poxa, cara, valeu a pena. Você fez a diferença de uma pessoa. Então nós já visitamos mais de 20 famílias, conseguimos
operar um garoto, o Daniel, que ele tinha um problema e precisava da cirurgia. O Sonho de Princesa entrou no projeto lá e conseguiu o médico, conseguiu o hospital e realizamos o sonho dessa família. Hoje esse garoto que vivia triste, olha por cima agora e fala assim, não, eu sou o Daniel. Então isso não tem preço e é por isso que eu quero é poder fazer a diferença, não para 1, 2, 20 pessoas. Eu quero ser um instrumento para levar a esperança para uma comunidade, para essa cidade de Lauro de Freitas. Porque a cidade pode muito. Agora eu quero uma cidade do ponto de vista mais humana. Não é à toa que eu estou no PSC, né? Que é o Partido Social Cristão, que nosso lema é o ser humano em primeiro lugar. E isso para mim a vida sempre foi. Eu acho que foi por isso que eu adotei esse partido com tanto carinho, porque eu penso nas pessoas. Eu adoro ouvir as pessoas. Quando eu chego para fazer o Sonho de Princesa, que eu abraço uma mãe, um pai, uma princesa, em 15 segundos que ela tem ali o abraço comigo, eu escuto cada história que eu posso ajudar a mudar essa realidade. E essa realidade a gente tem mudado há 2 anos e eu quero pedir que confie em mim, que eu posso fazer muito mais, sendo mais presente nas comunidades da periferia, principalmente de Lauro de Freitas. Daqui para frente, eu quero a cada dia conhecer mais Lauro de Freitas. Quero ouvir dessas famílias, fala JP, nosso problema aqui é esse, nosso problema aqui é aquele, nosso problema aqui é que eu não tenho uma creche, nosso problema aqui é que eu quero um médico. Eu quero ser o representante dessa maioria. Porque essas pessoas que não têm... Infelizmente o dinheiro ele é balizador de tudo. Se você não tem grana, você não tem uma saúde de qualidade. Se você não tem grana, você não tem uma escola de qualidade. Você não tem um transporte de qualidade, você não pode ter um carro, então você tem que usar o transporte público, que você leva 2, 3 horas para chegar em qualquer lugar. Isso não é só na Bahia, isso não é só em Lauro de Freitas, é no Brasil todo. Então os problemas sociais, eles estão aí. E se você tiver pessoas de bem, focadas na política também, você é capaz de mudar alguma coisa. Você tem que acreditar que se você perder a esperança, você vai perder tudo. Então você tem que acreditar no que principalmente, se você acredita que você é capaz, você já está sendo diferente. E eu quero que as pessoas acreditem no bem que eu quero fazer, porque eu quero ser diferente dessa política que está aí no Brasil. Eu quero ser um político, um vereador, especificamente falando de Lauro de Freitas, que as pessoas possam falar assim, eu não resolvi isso, mas eu vou falar com o JP, porque ele é humano, ele vai tentar me ajudar. Isso não tem preço. E eu vou fazer de tudo, com a determinação de uma locomotiva, eu vou ser vereador para ajudar as famílias de Lauro de Freitas, principalmente as famílias que mais precisam.